Evangelho de Marcos, capítulo 2. Você está lá? Verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez e soube-se que estava em... Então presta atenção. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Quem que entrou outra vez em Cafarnaum? Jesus. A palavra está falando de... E soube-se que estava em... Jesus tinha casa, irmão. Sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você está aí? Então, quando alguém disser para você que Jesus não tinha casa, leia para ele Marcos capítulo 2, pelo menos uma casa. Ele tinha mais. Mas essa ficava somente à beira da praia, ao norte do mar da Galileia, que lá ficava a cidade de Cafarnaum. E foi onde ele cumpriu a maior parte do seu ministério, Jesus, em Cafarnaum, na verdade, amém? Mas era ali, soube-se que estava em casa. Verso 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, que é onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então veja, soube-se que Jesus estava em casa, e ele já estava fazendo muitos milagres por onde passava. Então o que aconteceu? Quando o povo soube que ele estava lá, foram todos ter com ele, foram todos ao encontro dele. Você está aí? Diga amém. E quando vão ao encontro de Jesus, aquela multidão começa então a parar em redor dele, em redor da sua casa, alguns dentro da casa, outros fora da casa, e começam a ouvir o que Jesus tem a dizer. E nisso, fica sabendo um paralítico, que também Jesus está lá. E 4 amigos dele pegam ele e levam ele para que Jesus então venha curá-lo. Para que ele possa receber a cura da sua vida. Porque por onde Jesus passa, Jesus curava a todos. Você está aí? Aonde ele passava e as pessoas o reconheciam, que iam ao encontro dele, ele estava curando. O interessante é que quando ele vai ao encontro, ele cura apenas uma. Você está aí? Biblicamente, nós temos essa revelação do Senhor. Todas as pessoas, porque ele ia passando de cidade em cidade, mas quem ia ao encontro dele, recebia cura. Agora, quando ele foi, que ele foi lá em Betesda, no tanque, não é lago, eu estava com lago na mente. Tanque de Betesda, ele vai lá e cura um e sai correndo. E tinha um monte de enfermos lá. Você está pegando? Por que isso, pastor? Nós vamos ver o porquê disso. Nós vamos enxergar o porquê disso. E o porquê disso ainda é necessário para a sua vida nos dias atuais. Por que isso ainda hoje é necessário? Porque, primeira coisa, o Senhor não muda. Você está aí? Diga amém. Você está entendendo? Então veja, quando eles chegam lá e vem aquela multidão, eles não param, eles não desanimam, eles não retrocedem, eles não desistem. Quando eles olham para a multidão, o que acontece? Eles procuram um outro meio de fazer com que aquele amigo dele, paralítico, possa chegar diante de Cristo. Eles não pararam no meio do caminho, eles não desistiram no meio do caminho. Essa multidão vai ser impossível nós passarmos, não tem como. Quem sabe, quando der, olhe lá, num outro dia, a gente vem aqui, ele esteja em casa de novo e não tenha mais essa multidão. Foi isso que eles pensaram? Pode ser a última chance e a última oportunidade que esse nosso amigo está tendo. Nós precisamos achar uma forma para que ele chegue diante de Cristo. Foi isso que eles pensaram. E aí então eles vão até em cima da casa, que é diferente das nossas casas, sobem em cima da casa, encontram um buraco, abrem mais o buraco e descem aquele paralítico para dentro de casa. Você está aí? Olha que interessante. Quando acontece isso, verso 5 vai dizer assim:
E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus olha para aquele homem, e olha para os amigos dele, e olha para a fé que eles têm, porque para chegar ali não foi fácil, ele simplesmente diz ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. E aí a Bíblia vai relatar então uma história interessante e vai dizer assim: estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua... E ele levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Olha só, que interessante esse contexto para nós nessa noite. Que interessante essa história para as nossas vidas nos dias atuais. Porque Jesus operou milagres naquele tempo e Jesus opera milagres hoje ainda. Jesus fez sinais e maravilhas naquele tempo e Jesus faz sinais e maravilhas hoje ainda. Você está aí? Diga amém. Só que hoje Ele usa os seus servos sobre essa terra. Quem são os servos do Senhor nessa terra? Somos nós. Quando Cristo nos resgata, nós nos tornamos servos de Cristo. Você está aí? Mas veja que interessante, que é algo que eu quero que você entenda nessa noite. A primeira coisa que Jesus fez para aquele paralítico foi: os teus pecados estão... Irmão, pensa em algo que os crentes têm dificuldade de acreditar. Que os seus pecados estão perdoados. Que os seus pecados foram realmente colocados na cruz do Calvário. Que Cristo já levou com Ele. Que nós já recebemos o perdão. E porque temos dificuldade neste ponto, é que temos a dificuldade de receber o seguinte que aquele cara recebeu. Que aquele paralítico veio a receber. Primeiro ele recebeu o perdão dos pecados. E após receber o perdão dos pecados, ele recebeu a cura sobre ele. Presta atenção. Uma alma perdoada. Presta atenção no que eu vou te dizer. Repita assim comigo. Uma alma perdoada tem o seu corpo restaurado. Você está aí? Muitas vezes não recebemos cura no nosso corpo físico porque não enxergamos o perdão de Deus para nós. Vivemos uma vida procurando condenação. Vivemos uma vida procurando algo para que eu possa me tornar merecedor daquilo que Cristo fez por mim. E eu nunca vou conseguir ser merecedor. Porque se um dia eu fui merecedor, a obra de Cristo não foi válida. A obra de Cristo não foi perfeita. Porque ela precisa da minha ajuda. Ela precisa que eu faça algo para que Cristo possa realmente ser verdadeiro. Não, a única condição que o Senhor dá para nós é a nossa fé. Repita assim comigo: eu preciso ter fé como um grão de mostarda para que possa mover montanhas. Você está aí? Sabe, e é isso que nós não enxergamos nas vidas nos dias atuais. Porque realmente fé é eu crer naquilo que eu não vejo, mas eu sei que é verdade. Hebreus 11 vai nos dizer isso. Isso é a fé. E quando Jesus olhou para aqueles homens, o que ele enxergou? Ele não enxergou a obra que eles fizeram até ali.
Ele não enxergou o cansaço deles até ali. Ele não enxergou a fadiga. Ele não enxergou o projeto que eles fizeram para conseguir chegar ali. A única coisa que Jesus enxergou foi o quê? A fé deles. Quando o Senhor olhou a fé deles, o Senhor veio, perdoou os pecados daquele homem e aquele homem foi curado. Sabe por que muitas vezes nos dias atuais nós temos dificuldade de permanecer, de prevalecer, de seguir em frente? Porque os dias maus vão vir. As multidões para tentar nos distanciar do Senhor vão vir sobre as nossas vidas. E as multidões vêm para causar distrações, para causar cansaço, para causar fadiga. Elas vêm com um propósito de nos tirar, de encontrar aquilo que está dentro de nós, a fé para mover as montanhas. E por não encontrar e por não enxergar, nós temos desanimado. Alguns têm desistido da nossa própria vida. E olhe lá pela vida de outras pessoas. Esses jovens estavam com sua vida boa. Eles não tinham problema nenhum. Mas por amor àquele amigo que estava entrevado numa cama, eles fizeram todo o sacrifício que esteve ao alcance deles. E muitas vezes nós, nos dias atuais, não queremos fazer isso em favor dos nossos irmãos. Nós não prevalecemos. Por que, pastor, que nós não prevalecemos? Por que nós não permanecemos? Por que nós não seguimos em frente? Porque nós não temos fé para crer que o Senhor perdoa pecados. Sabe qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Se você for verdadeiro, você vai concordar comigo. Imagina, o Guise. Pastor, eu até fui lá, convidei ele. Eu até fui lá, falei com ele, mas pastor, não, ali não tem jeito. Ali não tem solução. A vida que ele leva... Aí no final, para mostrar que é crente, assim, só Jesus na vida dele. Irmão, é só Jesus mesmo. Mas é porque é só Jesus que Jesus quer nos usar. Como seus servos nesse lugar. Como seus servos nessa cidade. É só Ele mesmo que tem poder. Mas Ele quer nos usar para que o seu poder se manifeste. Como que Ele quer nos usar? Com a nossa fé sendo gerada diante dEle. Em vez de liberarmos essas palavras, de liberar coisas contrárias a isso, pelo contrário, vamos dizer assim, Senhor tem poder. Por quê? Porque, irmão, a primeira coisa é que nós devemos olhar para nós mesmos. Da onde que o Senhor me tirou? Da onde que o Senhor te tirou? Se Ele fez por mim, Ele pode fazer por qualquer vida. Mesmo que essa vida hoje ela não queira, mesmo que essa vida hoje está negando, mesmo que essa vida hoje está dizendo que para ela não serve, mesmo que ela diga isso, mas a minha fé crê que o Senhor tem poder para restaurar ele, porque Ele restaurou a mim. Porque da onde que Ele me tirou, Ele tem capacidade para tirar qualquer um. Essa tem que ser a nossa fé. Essa tem que ser a nossa crença, sempre olhando para o autor e consumador das nossas vidas. Autor, aquele que criou, consumador é aquele que vai finalizar. Você só está no meio disso, você não tem participação nenhuma por você mesmo. Você coloca diante dele e ele faz todas as coisas serem verdadeiras. Queremos receber cura física, mas não queremos receber o perdão dos pecados, porque não cremos que somos capazes de ser perdoados. Ah, pastor, eu creio. Crê mesmo, irmão. Quando você peca novamente amanhã ali na rua, qual é o seu pensamento? Ah, é que eu preciso me arrepender. Eu sei, irmão. Mas a verdade do Senhor é que Ele já te perdoou. Essa é a verdade. E sabe o que é interessante? Porque todas as vezes que eu falo isso, as pessoas dizem para mim, mas assim é fácil, pastor. Se é desse jeito, eu vou continuar pecando. Vá, se você consegue. Quando eu entendi,
verdadeiramente que eu pus a minha fé neste ponto da palavra, de que eu já recebi o perdão dos meus pecados, irmão, Ele moveu o meu coração de uma forma, de me constranger a tal forma, que o que eu mais quero na minha vida é não pecar. Mas eu não quero pecar mais porque eu não quero condenação. Eu não quero pecar mais porque eu entendi o que Ele fez por mim. Eu entendi o que Ele fez pela minha vida. E o problema das pessoas é que não entendem isso. E por não entenderem isso, quando nós falamos sobre esse assunto, elas pensam que nós estamos falando uma falsidade. Algo que é muito fácil. Irmão, não tem nada pior do que você saber que você não pode fazer nada por Cristo, porque Ele já fez tudo, você só precisa recebê-lo. Porque a todo tempo o nosso coração quer ser merecedor de algo. E pior, nós ensinamos as nossas crianças a serem merecedoras. Porque se tu passar de ano, tu vai ganhar aquele PlayStation que tu quer tanto. É ainda assim ou eles estão mais evoluídos? Eu sou da época do Play 2, lá da televisão do SBT. Pô, cortei, né? É. Não, já está saindo o 13. Já está saindo o iPhone 13 já. E cada vez mais caro. Amém? Presta atenção. O que eu estava falando mesmo? Ser merecedor. Nós ensinamos nossos filhos a isso. E aí eles crescem dessa forma. Como é que eles vão entender a graça? Como vão entender aquilo que eles alcançaram? Como eles vão entender aquilo que eles receberam? Sabe por que eles não conseguem entender e por que é necessário isso na vida deles? Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que nós fazemos isso. Mas nós fazemos isso porque a criança, enquanto é criança, ela não consegue entender a graça, ela continua precisando da lei. Sabe quem é que consegue compreender a graça? Somente os filhos que já amadureceram. E quando eu sou adulto, e adulto não fala de idade, fala de mente. Quando eu sou adulto, eu sei que eu posso pecar, eu sei que eu posso fazer qualquer coisa, porque Ele morreu por mim por causa disso, mas eu não quero. Eu não desejo. Eu sei que eu posso me embrenhar pelo mundo afora, fazer o que eu sempre sonhei fazer com a minha própria vida, mas eu não desejo. Porque Ele me constrange a viver para Ele, se necessário for, morrer por Ele. Que é o fato desses amigos. Eles poderiam ter desistido. Eles poderiam ter recuado. Eles poderiam ter retrocedido. Afinal, o cara está aí uma vida inteira. Que custa continuar com a vida dele assim na cama? Não é isso? Nós até tentamos. Quem já não pensou assim? Eu até tentei. Semana passada nós tivemos testemunho do teste aqui. Você ouviu? Você ouviu? Ele estava todo empolgado porque o Guiz não estava aí. Mas se o testa tivesse desanimado no meio do caminho, tivesse desistido, o Guiz poderia estar aqui hoje? É muito provável que não. Ah, pastor, mas o Senhor poderia ter usado outra pessoa. Poderia. Mas o Senhor deu uma ordem ao testa. O Senhor poderia ter feito? Poderia. Mas o Senhor deu uma ordem ao testa. Você está pegando? O Senhor tem dado uma ordem para a sua vida. O Senhor tem dado uma direção para a sua vida. O Senhor tem dito algo para você. Através desse lugar, através dessa casa, através desse ministério, o Senhor tem dito algo grandioso para a sua vida. O Senhor tem dito algo grandioso para você. De você ir e fazer discípulos de todas as nações. De batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito. De ensiná-los a guardar todas as coisas que você tem sido ensinado. Essa é uma ordem clara.
Essa é uma ordem que nós precisamos continuar em frente. Pastor, mas eu estou cansado, mas eu não desisto. Pastor, mas o senhor não conhece a minha luta que eu passo dentro de casa, mas eu não desisto. Pastor, mas o senhor não sabe a dificuldade que eu tenho, mas eu não desisto. Por quê? Porque eu entendi o que ele fez por mim, eu entendi o que ele se entregou por mim, eu entendi a obra que ele fez em minha vida para ir me resgatando do império das trevas e me trazendo para o reino do seu amor. Eu entendi, e porque eu entendi o que ele fez, que era o impossível de eu conseguir fazer, hoje eu dedico a minha vida para ele. Hoje eu me dedico para ele. E é por isso que eu estou aqui, pastor, e nós estamos juntos, e vai dar certo mesmo, vai dar certo. Por isso que eu estou na escola, por isso que eu estou na célula, por isso que eu estou onde for necessário. Vou estar aí dia 22 de outubro, vou estar aí dia 23 de outubro. A minha célula vai fazer um negócio bem legal aqui para nós. Só alguns disseram amém. Por isso que eu não retrocedo, eu não desanimo, eu não volto para trás. Daqui é só para frente. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. E eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que desanimam, eu sou igual a esses 4 homens, eu sou igual a esses homens que levaram aquele paralítico, e eu vou alcançar muitas vidas para o Senhor, porque o Senhor os colocou em minha mão já. Eu só não sei onde estão, eu só não sei onde eles se encontram hoje, mas eu estou indo enfrentando a multidão, porque a multidão não vai me parar. Eu sou um discípulo. Eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo e eu sigo em frente, por mais que venha as tempestades, por mais que venha as tormentas, o meu barco não ficará à deriva, porque Cristo está comigo. Você está pegando? Mas é muito sério para a sua vida. O Senhor te chamou para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Sabe por quê? Porque Ele perdoa os pecados. Quando nós impomos as mãos, Ele cura as pessoas. Por que temos visto tão poucas curas nos dias atuais? Porque a gente não consegue crer na obra de Cristo na cruz. Mas o Senhor te chamou para crer de forma diferente. O Senhor te chamou para ser alimentado na sua fé, entendendo que não é por você, é por o que Ele fez. E você está aqui dizendo, eu creio na obra da cruz. Eu já recebi o perdão dos meus pecados. Estou tentando falar no plural, isso não existe. Eu já recebi sobre a minha vida. E é por isso que hoje eu sigo em frente. E todos os dias, o diabo vai tentar, vai dizer que eu não fui, que realmente o meu pecado não foi perdoado. Como assim, pastor? Ele vai tentar colocar em minha vida novamente aquilo que o Senhor já levou sobre si, me levando a querer a pecar novamente. Mas quando eu olho para a cruz, eu olho para ela e digo, Ele já levou sobre si. O castigo que me traz a paz está sobre Ele. Está sobre a sua cruz. Por isso que eu posso ter vida hoje, vida em abundância. Por isso que eu não desanimo. Por isso que eu não desisto. Por isso que eu não retrocedo. Você está aí? Você é desses. Você é desses que seguem em frente. Como esses homens. Irmão, o Senhor nos chamou para ver muitos sinais e maravilhas hoje ainda. O Senhor nos chamou para ver muitas curas hoje ainda. O Senhor nos chamou para ver muita gente sendo liberta pelo nome do Senhor, através das nossas vidas, mas por amor àquilo que Ele fez na cruz. Nós só somos um canal. Ele é a bênção. Você está aí? O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a sua vida. Você precisa começar a se colocar à disposição dEle. Você precisa começar a entender que não dá mais para olhar para trás, que não dá para desanimar, que não dá para desistir. Por quê? Porque a vida desse mundo vai acabar, mas a vida do Senhor é para a eternidade. Por isso que sempre vale a pena continuar em frente, seguindo em frente, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de dificuldade. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Por isso que nós andamos da forma como andamos em visão, em células, porque um ajuda o outro a não desistir e não desanimar. Não é só os líderes, são os irmãos, um confortando a vida do outro, às vezes um confrontando a vida do outro, e assim a palavra de Deus continua viva em nosso meio, e a palavra de Deus que é viva tem poder para libertar todos os cativos.
Você está pegando? Irmão, o Senhor te chamou para viver essa maravilhosa graça, esse maravilhoso poder. Se coloca à disposição dEle, porque Ele tem muito mais para você. Não negue aquilo que o Senhor tem em sua vida. Não ache que é o pastor que tem que fazer. Não ache que é o líder de célula que tem que fazer. É você que o Senhor está chamando nessa noite. É você que o Senhor escolheu. É você que o Senhor separou. É você que Ele fez todas as obras. Ele te amou. Você está aí? Se coloque de pé em nome de Jesus.